Setembro Amarelo. Eu recebo agora uma profissional incrível, doutora Gabriela Dalmolin. E vai entrar nas redes sociais dela. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho certeza que você vai ter aí um profissional de altíssimo gabarito para tirar suas dúvidas. Veja a matéria que está incrível. E é saúde mental falando alto. Vamos falar de saúde mental. Como todos sabem, no último dia 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E é uma causa importante e problema de saúde pública, com impactos em toda a sociedade, sendo necessário o fomento de informações e conscientizações para toda a sociedade. É um tipo de violência que possui múltiplas casualidades. Por isso, o Setembro Amarelo é um mês que possui uma conscientização muito importante. Eu trago aqui uma querida e uma pessoa que é muito importante na minha vida, doutora Gabriela Dalmolin, psiquiatra, que é sempre muito bem-vinda tê-la aqui. Adorei o amarelo, achei o máximo. Eu tava brincando que eu tava sem o botãozinho, eu falei assim, então eu vou com o casaquinho. Jogou um casaquinho e veio representando muito bem. Sempre um prazer tê-la aqui, doutora. Fábio, muito obrigado, tá? Eu que agradeço novamente o convite. Estava relembrando que há um ano atrás foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer, de nos conhecermos. Mas aqui nesse programa para falar sobre o Setembro Amarelo. E virou já uma pessoa de casa, tá joia? Muito obrigado, tá? Obrigada. E eu acho que é um mês que a gente não deve conscientizar só setembro. É um mês para a gente falar isso o ano todo, não é, doutora? Então, acho que a gente tem crescido muito, né? A saúde mental ela tem se tornado cada vez mais expressiva dentro de um todo, né? Sim. Do meio médico e também dentro da sociedade, né? A gente sempre pensou e falou muito da saúde mental como um tabu, então, né? Psiquiatra, é coisa de doido, eu não chego até lá. E medo eu acho, de chegar perto. Medo. E eu acho que hoje em dia isso vem se quebrando. E o setembro, ele simboliza, né? Ele traz à tona muito essa quebra desse tabu. E aí eu acho que as pessoas elas ficam até mais soltas para poder falar, né? Claro que vem na ideia assim, bom, o suicídio, mas mais do que o suicídio, a gente precisa falar de saúde mental, a gente precisa falar de como a gente previne, né, essa situação, que é o pior. É o pior. O que é o pior que pode acontecer, né, para mim, enquanto psiquiatra? Perder um paciente vítima de um suicídio. Verdade. Doutor, tem uma série de perguntas para a senhora aqui que acho que são dúvidas que pessoas de casa têm e a gente, como formador de opinião, traz através de dúvidas, ok? Nossa. O que leva, doutora Gabriela, uma pessoa a buscar o suicídio? O que leva a pessoa a se matar? Eu sei que é um tema tão pesado, mas a gente não pode fugir dele. Então, acho que são múltiplos os fatores, né? A depressão talvez seja uma das maiores causas de suicídio. O suicídio ele tem aumentado muito. Ainda? Ainda. Né? A cada 40 segundos no mundo alguém se suicida. Meu Deus. Então, geralmente, eu não vou fazer isso aqui agora, mas o que eu falo em várias entrevistas, né, várias palestras que eu dou no setembro, eu peço para as pessoas fecharem os olhos e mentalizarem 40 segundos de coisas positivas. Pensar 40 segundos de coisas boas. Porém, infelizmente, a cada 40 segundos alguém se suicida no mundo. É uma estimativa muito alta, uma prevalência muito alta. Não dá nem para imaginar. A gente não consegue nem imaginar. Verdade. Né? E os fatores são depressão, ansiedade. Eu acredito que a situação política, econômica, né? A diferença social, enfim. Uma série de fatores, uma série de fatores que ocorrem, né? E que contribuem a isso. Né? Chegar lá no fim do mês e a gente pensar como que vai pagar aquele boleto, como que vai sustentar aquele filho, né? Como que a gente vai cumprir com as nossas obrigações, eu acredito que seja um fator muito importante também nos dias de hoje. E como é que se sente, a senhora que entra na cabeça diretamente das pessoas, vocês têm esse poder de X-Men, que só vocês que são esses profissionais, como é que você sente a cabeça de uma pessoa que vai cometer esse ato, doutora Gabriela? Eu queria que você explicasse um pouquinho de forma assim rápida para as pessoas entenderem, que é uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que a pessoa que está em casa também tem essa curiosidade. Então, existem situações, né? Pacientes bipolares, pacientes com esquizofrenia, pacientes que têm depressão crônica refratária. Eu acho muito importante falar pacientes, pessoas que têm histórico na família de suicídio. É um fator de extrema importância. Então, eu sempre vou questionar.
Já teve suicídio na família? Tá no DNA. Está no DNA. A gente tem a maior parte das doenças psiquiátricas, elas têm um componente genético. Somado a isso, essas situações comportamentais. Sim. Quando eu avalio um paciente, a primeira coisa que eu tenho que excluir é aquele risco. Tá. Então, o feeling, quanto melhor o profissional que a gente procurar, quanto mais a gente confiar no profissional, Tá. e quanto mais aquele profissional tiver recurso suficiente para entender aquele paciente, ele vai ou não vai, ele vai dar o grau, né, de gravidade daquele paciente. Um paciente em franco risco de suicídio, eu tenho que comunicar uma família. Eu não posso deixar aquela pessoa sofrendo sozinha. Eu não posso só eu assumir também aquilo. Sim. Então, só nós dois. Não, mas ele falou sobre, né? É um trabalho coletivo. É um trabalho muito coletivo. E que o paciente, às vezes, até tem vergonha de falar Sim. o que vem pensando. Sim. Então, cabe quanto ao profissional também perguntar. As pessoas, às vezes, têm medo. Claro. Eu não vou perguntar para ele, porque talvez eu vou instigar ele a pensar sobre. Isso já se provou o contrário. Quanto mais a gente colocar isso, quanto menos a gente tornar isso um tabu, mais o paciente vai sentir segurança em falar que está pensando sobre. Ou que já tentou sobre. Gabriela, me conta uma coisa que também é uma curiosidade. Tem gente que ameaça a se suicidar e desiste? Tem. Às vezes eu acho que esse é o principal papel do terapeuta, de um psiquiatra. Eu tenho pacientes que já vieram lá, assim, e entregaram a sacolinha de medicação. E aí, por que você acha que isso acontece? porque eu acho que eles, assim, estão tão fundo, desacreditados. No fundo não queria aquilo? No fundo, talvez vai dar mais uma chance. Talvez, no fundo, ele estava tão descrente, mas naquele momento eu falei alguma palavra, ou alguém, não precisa necessariamente ser o psiquiatra. Geralmente eles pedem socorro? Pode ser, pedem socorro, sim. Geralmente as pessoas pedem socorro. É um sinal, não é? Às vezes podem estar nas entrelinhas, nos sinais. O que seria as entrelinhas? Eu digo, a pessoa, ela não tem o comportamento que ela tinha, ela está isolada num quarto. Aí tá a diferença? Às vezes o que ela vem assistindo de conteúdos na internet, às vezes nas entrelinhas a gente consegue segurar aquele paciente e falar assim, não é assim. O que ela está assistindo pode ser uma atenção que a pessoa de casa pode ter que estar com certeza, atento? Com certeza. Que isso sirva de esclarecimento e que muitas pessoas possam buscar. Às vezes a própria pessoa, ela começa a se fechar e ela tem dificuldade de falar. Ninguém sai falando que quer morrer, ninguém sai falando... Porque a sociedade, ela condena muito. Sim, de forma bem direta. Né? E o que está por perto, que você falou aí, que a pessoa pode estar bem pertinho, pode ser visto como prestar atenção, que isso me chamou a atenção quando você falou. Então, prestar atenção. Acho que a família tem que ficar de olho naquela pessoa. Mudou o comportamento. Você falou no comportamento no início. Eu prestei atenção nisso. Questão de comportamento. Então, a pessoa era feliz, ela saía, ela não sai mais. Ou, às vezes, a pessoa começou a ter consumo. Não consumia, começa a consumir mais. Mais álcool, mais remédio por conta própria. Começa a se distanciar dos amigos. É aquela pessoa que começa, às vezes, a não ter problemas no trabalho. Ou começa a não ver. Eu vejo que as pessoas... Você está falando aí. Então, a palavra comportamento me chamou muita atenção. Principalmente mudança de comportamento. É o comportamento, Como é que você falou também que a sociedade vê a pessoa de uma outra forma? O que é ser visto de outra forma pela sociedade, Gabriela? Eu acho que existe muito uma resistência da saúde mental, né? Então, quando a gente tem uma doença que não Considerado seja saúde louco. mental, uma resistência, vergonha. As pessoas, elas tendem a não acreditar que existem. Então, eu vejo um paciente que fala assim, você vai me dar um afastamento, mas se eu me afastar por doença mental, eu vou ser recriminado no trabalho. As pessoas não vão acreditar. Eles vão me culpabilizar. Então, às vezes, a pessoa, ela acha que não tem mais solução para aquilo que ela sente. E que a própria sociedade não entende o que ela sente. Às vezes, nem a família sente, é falta de Deus, é falta de fé. Tem muita recriminação, tem muita resistência. O mundo atual que a gente vive, pelo que você está falando aí, tem relação ao aumento do número de suicídios que está acontecendo, não é não? Tem, com certeza. Os maus hábitos, falta de rotina. Eu acho que a própria pandemia foi uma situação que acentuou muito. Eu ia tocar nisso. Houve um adoecimento em massa na pandemia, houve muita insegurança.
Acredito que muitos melhoraram, mas muitos ficaram nesse processo de insegurança. Acho que a maioria, né? E acho que muitos, assim, se perderam. Eu recebi um boom de pacientes na pandemia, mas que depois não seguiram o tratamento, por exemplo. Piorou? Eu acredito que ficam soltos. E, às vezes, são essas pessoas que, às vezes, soltas, sem um tratamento adequado, sem a busca por um bom profissional, se perdem e aí as nossas prevalências de suicídio aumentam. Você tem como me dar alguma estatística do número de incidência do Brasil em aumento ou não? Eu acredito que ela se mantenha no Brasil ainda. Praticamente quantos por cento, você sabe dizer? Eu vou dar uma pesquisada, quanto mais ou menos. Tá, mas você acha que aumentou? Quer que eu... Pode olhar, você pode pegar aí, que é bom, porque a gente está fazendo essa entrevista e é bom a gente falar isso em tempo real para as pessoas. Não, é bom a gente ver isso aí, Gabriela, porque eu quis fazer esse bate-bola com você, a gente está aqui mesmo, a Vera mesmo mostrando para vocês, as perguntas que a gente faz, a gente mostra agora para vocês mesmo vendo isso aí. É bom, né, Gabriela, falar isso para as pessoas, porque, pessoal, o que a gente faz de pauta aqui, a gente faz uma base, mas a gente gosta de ver... Ó, no Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Mas para cada morte, temos outras 20 tentativas. Ou seja, a cada 45 minutos, uma pessoa morre e 20 tentam suicídio no Brasil. Então aumentou. Essa estimativa é mais ou menos a mesma, tá? Mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio no mundo. No mundo? No mundo. No Brasil, uma média de 12 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Quase 6% da população. Que era, se tinha entre 3% a 5%. Eu acredito que foi agora que a última OMS, 6% da população. Subiu 1% mais ou menos. Ou seja, de 700... 2022, a gente tem uma nova estimativa de 800, a média mundo. Então... Ou seja, 6% da população é coisa pra caramba. É demais da conta, cara. É muita coisa, cara. Fala. A produção está falando, enquanto ela foi fazer a pauta para fazer a matéria contigo, os sites travavam para fazer pesquisa, ou seja, a pesquisa é feita, muitas pessoas, são pesquisas feitas diariamente, então trava muito para que a pauta fosse concluída, ou seja... E a mídia também, né? A gente, por exemplo, assim, não pode notificar num jornal, fulano de tal cometeu suicídio. Não dá para dar em tempo real. Porque é muita pesquisa feita. E nem notifica. E nem notificar. Gente, assim, é notificado, assim, o suicídio é notificado como uma morte, não um suicídio, mas não pode ser notificado a mídia para fulano de tal cometeu suicídio. Exato, porque é uma mídia que não pode ser dada. Então, para te ver como é ainda um assunto, né? É complicado ser falado. Velado, né? Quanto a gente também não pode expor aquela pessoa, pensa aquela família, Exatamente, né? Não pode ser falado. Então, assim, pensa aquela família. Se você me perguntasse, Gabi, você já perdeu alguns pacientes por suicídio? Já. Talvez tenham sido as piores experiências quanto à minha vida, né, como psiquiatra. Pode ser prevenido, né, Gabriela? Suicídio tem prevenção. E a maior das prevenções é a fala. É a gente conseguir... aquela pessoa falar sobre o que ela vem pensando. Quem oferece ajuda para essas pessoas, doutora? Eu acho que hoje em dia é a gente confiar. Assim, claro que o psiquiatra, mas o psiquiatra é aquela ponte, né? Aquela ponta. Assim, até chegar no psiquiatra, até chegar num terapeuta... Existe aquela pessoa que tem dá a várias mão. outras pessoas que vão dar a mão. Quem e são é essas alguém pessoas? de casa, às vezes é alguém que trabalha em casa. Eu tenho muito paciente que fala, o funcionário de casa, poxa, é meu porto seguro, Gabi. É a pessoa que eu falo, é a pessoa que eu confio. Às vezes é uma manicure, às vezes um pessoal do salão, às vezes eu digo que é uma troca tão... Mas quanto mais... Isso é difícil, porque às vezes a gente acha que a gente tem muitos amigos e a gente não tem muitos amigos. Quanto mais a vida vai passando, a gente vai selecionando. Fato. E poucos querem nos ouvir. Então, às vezes, também a gente falar sobre uma dor nossa, um problema nosso, a gente pode falar para 20, talvez um que vai aparecer e vai querer te ouvir. Se aparecer um. Então, por isso que eu digo que existe a prevenção, mas muitas vezes, ainda por ser um conteúdo
doença mental, ninguém quer muito saber eu digo assim, da sua, porque às vezes a minha também não tá boa e assim vai sendo o ciclo. É verdade. Então tá meio que no salve-se quem puder. Mas existem ainda boas pessoas, eu acho que existem bons acolhedores. E o principal é a pessoa ainda ter a capacidade de se motivar a olhar para si e falar assim, eu não tô legal, eu preciso de ajuda. Às vezes, Gabriela, queria que a gente olhasse para aquela câmera ali agora, que às vezes a gente pode estar se identificando com alguém que está com algum problema, que está nos assistindo nesse momento, e a gente está olhando para o olho dessa pessoa que está com algum problema agora. Queria que você deixasse um recado para essa pessoa que está nos assistindo agora, que está se identificando com o nosso bate-papo. Queria que você falasse para essa pessoinha que agora está vendo a gente e que está precisando de ajuda. Então, o que eu gostaria de deixar como recado é que se você acha que o seu comportamento está mudando, que a vida está preto no branco, que o céu não tem mais cor, que procure ajuda. Muitas vezes a gente não sabe com quem, quando, onde, mas a gente segura, enfim, na mão de Deus, a gente tem fé que os problemas vão passar e que existem pessoas que têm essa capacidade de nos ajudar. Procure um psicólogo, um terapeuta, né? Procure na internet, que não canse, né, o desejo de procurar um psiquiatra, um psicólogo, alguém que possa estar lhe ofertando ajuda, alguém que possa estar tratando, porque assim, eu acho que o principal é falar, tem tratamento, e se a gente oferta tratamento, a gente pode falar em cura também. As pessoas acham que doença mental não tem cura. Para algumas a gente talvez tenha um tratamento crônico, para outras a gente também tem cura. Depressão tem cura. Então, o suicídio, sim, pode ser prevenido. A pessoa não tem que ter vergonha quanto a isso, né? Existem muitas doenças, muitas fragilidades. Eu acredito no potencial das pessoas que estão preparadas para tratar tudo isso. Esse recado foi para mim, foi para você. Estamos assistindo agora. Tá joia? O cara lá de cima, ele dá jeito em tudo. E tem ajuda de profissionais, como a doutora Gabriela Damolin, para ajudar, para dar a mão para você, tá bom? Um beijo no seu coração e um Obrigada. beijo no seu coração também. Estou sempre aqui, se precisar. Sempre aqui, a sua casinha também. Um beijo. Pessoal de casa. Um beijo. Segue o baile. Deixa eu trazer uma novidade legal para vocês. Em breve vai ser transmitido através do meu canal no YouTube um programa ao vivo, ao vivaço, diretamente do meu canal. Não vai ser exibido na TV. Então é um projeto legal que está vindo aí. Eu e Dona Patrícia estamos confabulando um negócio muito bacana que vai ser transmitido ao vivo. Vai ter música, vai ter cervejinha, vai ter profissionais para vocês baterem papo em tempo real. Então entra no meu canal agora que o QR Code está na tela, se inscrevam, ative o sininho de notificação, que esse projeto está aí, ó, saindo da papeleta e vai entrar online para vocês curtirem, tá bom? Mais novidades que a gente guarda na manga para vocês terem aí pertinho, ao vivo, no YouTube. Show de bola? Próximo bloco eu volto e trago mais novidades, mas por enquanto, deixa abaixo.